Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Sintelcast, o podcast do seu sindicato. Hoje estamos recebendo o engenheiro em segurança do trabalho, Carlos Henrique de Oliveira, que vai falar com a gente um pouco da importância da saúde e segurança no trabalho. Carlos, seja bem-vindo e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, boa tarde. Boa tarde também. E a gente quer entender um pouco da importância de ter a função de um engenheiro em segurança do trabalho dentro das empresas. Por que a importância de você estar lá e o que as pessoas precisam entender sobre a segurança e saúde no trabalho? Bom, a gente está ali pensando, visando sempre o cuidado com as pessoas, com os trabalhadores. Então, a gente está ali preocupado, pensando na qualidade do trabalho, né, dos profissionais que ali prestam serviço na empresa, né? Então, tanto a área administrativa quanto a área operacional mesmo. Que a gente fala, a área operacional, o risco é maior? É muito maior. Mas a área administrativa também tem seus problemas, né? Hoje em dia a gente tem muitas questões aí de lesão por esforço repetitivo, né? Então, assim, tem muito se fala. E não apenas só doenças voltadas a um esforço repetitivo. Agora a gente está no mês da campanha do Janeiro Branco, que é a saúde mental, né? De como que está a sua mente para você fazer as suas atividades, o seu trabalho, o seu psicológico, tanto na sua casa, no seu dia a dia de empresa, né? Então a gente faz campanhas promovendo a saúde, né, dos trabalhadores em si. E como é feita essa campanha do Janeiro Branco, por exemplo? No nosso caso, na empresa onde eu atuo, a gente fez uma campanha de nível nacional, compartilhando com todas as equipes, e semanalmente nós temos um diálogo que é feito com as equipes operacionais, né, falando dos cuidados com a segurança, né, principalmente no operacional, mas também voltado a todo o cuidado mental da mente deles, para eles estarem trabalhando com segurança, que muitas das vezes não é a atividade em si. Se ele não tiver uma mente boa, já traz um problema de casa, ele está exposto, ele pode acabar se acidentando aí, né, se a gente não tomasse os devidos cuidados ali, ter essa percepção, a gente, até mesmo com os próprios gestores, para que eles também avaliem como aqueles trabalhadores estão, né, não só a cobrança do dia a dia, mas ter esse cuidado, né? É cuidar de pessoas. A gente fala muito nessa questão, né? A gente está ali para cuidar de pessoas, da segurança, para que chegue no final do dia, todo mundo chegue com segurança em casa para aproveitar sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos e por aí vai. É verdade. Eu lembro que há uns anos, não vou saber mensurar mais ou menos quanto tempo, houve até uma perda de uma pessoa aqui em Santa Catarina, pela questão da falta da segurança na execução da função. Eu acho que era um técnico, né, que acho que levou um choque, né, numa escada. Por que isso acontece? Quando chega nesse ponto? Assim, teve uma no ano passado, na cidade de Joinville, ali, né, um trabalhador de uma empresa de telecomunicações, estava fazendo atividade e ele recebeu uma descarga elétrica. Isso mesmo. Aonde que ele veio a sofrer a queda. Até muitas das vezes a gente fala, o grande risco, muitas vezes, não é o choque. O choque, ele é simples, deu um susto, muitas vezes. Só que quando a gente está falando de você trabalhar com uma escada, num poste, por exemplo, pode provocar uma queda. E o grande que aumenta a gravidade é, muitas vezes, a queda, né? A gente teve mais no passado, não me recordo o ano, a gente teve um caso na Palhoça também, né, que o trabalhador ele ficou preso na rede. E aí, muitas das vezes, isso daí a gente consegue mitigar, minimizar, eliminar, muitas vezes com procedimentos de segurança. Da empresa ter seus procedimentos de segurança, né? Tem empresas que podem adotar procedimentos mais complexos, tem empresas que podem trabalhar com procedimentos mínimos para garantir a saúde e a integridade física do trabalhador naquela situação. Seja, muitas vezes, utilizando um detector de tensão, por exemplo, para evitar um choque elétrico. E o que a gente sempre passa muito para os trabalhadores é o seguinte, o detector de tensão é uma caneta, que ele apita, caso tenha algum problema ali. Sempre falo, pessoal, se vocês utilizar o detector de tensão e ele apitar, tem problema.
Para tudo. Você não consegue identificar? Desce, avisa o gestor, não faz. Né? Esse é um ponto, né, que a gente sempre fala, a gente tem o direito à recusa, o trabalhador tem o direito à recusa caso tenha um risco grave iminente. Então, teve algum problema? Repassa para o gestor, repassa para a área da segurança, para a gente estar avaliando e tentando eliminar esse risco para a atividade ser executada. Né? Eu acho que nada pode se sobressair a segurança, à vida de um trabalhador. Acho que, primeiramente, tem segurança para fazer? Tem. Então, agora a gente trabalha. E isso já é passado, porque com certeza é uma função, eu vou ser muito sincera, que sempre me deixou muito abismada. Antes mesmo de trabalhar na área de telecom, até hoje eu vejo uma equipe na rua, primeiro eu já vejo se são as pessoas que eu conheço, né? E eu fico de verdade, gente, sem falsa demagogia, o pessoal em cima da escada, num serviço essencial, que pra gente é muito simples. Meu telefone tá funcionando, meu sinal de internet tá bom, só que a gente não pensa lá atrás do povo que tá em cima da escada. E eu fico. Quando eu recebo as fotos, até pra fazer o trabalho de redes sociais de vocês, eu sempre, a primeira coisa, abro a foto pra ver se estão de luva, porque já se torna uma preocupação nossa, né, por conhecer as pessoas, mas porque eu sou um cliente de vocês, né? Então vem essa preocupação se está tudo bem. E a gente tem pessoas conhecidas, todos dentro da empresa de vocês, que já passaram por isso e tudo me impressiona demais. Esses trabalhadores mais antigos, eles tomam os cuidados devidos ou eles se sentem mais seguros em fazer as funções? Então, é algo bem complicado, né? Assim, eu já com telecomunicações eu trabalho desde 2009, né? Voltado com o operacional e segurança do trabalho, basicamente desde 2015, já vão fazer 10 anos ali. Assim, já se mudou muita coisa, mudou muito a mentalidade, mas sim, a gente tem muita dificuldade com o pessoal mais antigo daquela história. Eu sempre fiz assim, nunca aconteceu nada. Só que uma hora ou outra, qualquer descuido, né, a gente acaba se expondo, né? Muitas das vezes até a gente traz um pouco até a questão do trânsito em si, né? Eu comento que muitas das vezes, aonde que a gente sofre um acidente de trânsito? Muitas das vezes quando a gente está próximo da nossa casa, porque a gente está na nossa zona de conforto. Aqui eu conheço, aqui eu domino, aqui eu sei o que eu estou fazendo e muitas das vezes é onde que a gente comete o erro. A mesma coisa aquela pessoa que trabalha há 30 anos com telecom. Mas lá há 30 anos os procedimentos eram outros, o cinto era outro. Tudo foi evoluindo com o passar do tempo, exatamente para garantir a segurança. Né? Lá atrás não se falava-se tanto do cuidado com a segurança em si. Né? Hoje já é tudo mais levado em conta e assim... Hoje, com o advento, principalmente da internet, né, que é o que a gente trabalha aí, a gente percebe que hoje, se acontece um acidente de trabalho aqui em Santa Catarina, o cara lá na Amazonas vai estar sabendo. Verdade. Né? Então, a notícia chega rápido, uma tragédia chega rápido. Então, o pessoal fala, mas hoje em dia se fala-se muito, tem muito acidente. Não, no passado se tinha bastante acidente. A gente só não tinha o conhecimento tão rápido, né? A gente não tinha. Uma proporção tão grande. Não chegava tão rápido a informação, né? A gente tem uma média aí de a cada 38 segundos tem um acidente de trabalho no Brasil. Não telecom, tá. De uma maneira geral, né? Mas assim, é o que a gente está conversando aqui. Quanto tempo que a gente está batendo papo? Quantos já tiveram? É mais de um por minuto. Mais de um Não por chega a um minuto. minuto para ter um acidente, isso é muito Exatamente. sério. E deixa eu te perguntar, na área de telecom, principalmente os técnicos que estão em campo, em dias de chuva, é mais complicado? Muito mais. Assim, primeiro, dia de chuva, a gente trabalha. Só que tem atividades que a gente não pode fazer. Que atividades são essas? Atividades que vão envolver eu colocar uma escada num poste. Então, essa atividade a gente não pode fazer. Então, tem certas atividades no ramo de telecom, uma visita de um cliente, um problema de uma configuração de um modem, de uma ONT, eles podem estar fazendo, fazer a visita ao cliente. Mas colocar a escada no poste, trabalhar próximo de uma rede elétrica, isso a gente não permite. Isso eles têm que estar sinalizando. Tem a questão, a empresa trabalha com a parte de status de chuva, para tirar as atividades que envolveriam esse tipo, mas pode acabar acontecendo. A gente sempre pede
para contar com a área da segurança exatamente. Pô, tem problema? Passa para a área da segurança. A gente vai tratar, a gente vai cuidar, que a gente não quer ser acionado para ter que ir num hospital ver como está um trabalhador decorrente de um acidente que a gente teve. E vamos voltar um pouquinho para dentro da empresa, a área administrativa. Quais são os principais EPIs? Para a área administrativa, é principalmente ergonomia, né? Esse é o maior cuidado que a gente tem para uma área administrativa. A gente está trabalhando no computador, a altura, né? Se a pessoa está bem acomodada na cadeira, a altura dos pés, a altura do monitor, né? Isso acaba afetando o posicionamento do braço para trabalhar com o mouse. Então, esses são os principais cuidados que a gente tem na área administrativa, que é a parte de ergonomia. E aí, em determinado período de trabalho, tem que parar para dar uma esticada, uma alongada? É sempre bom parar, né? A gente, hoje, em Santa Catarina, por exemplo, a gente não tem tanto, já tivemos mais a questão do pessoal que trabalha com call center. No call center, então, é muito importante aquela pausa dos 15 minutos. Exatamente para você fazer um movimento diferente. Levantar, às vezes, só o simples fato de você levantar, ir pegar um café, ir ao banheiro, já faz com que você se movimente, você saia daquela rotina, daquela tua posição do dia a dia. Pior é que é verdade, até a gente sente, né, nas nossas atividades diárias, que o fato de levantar para pegar uma água, um café, até a mente renova. E vamos ser bem sinceros, né? Se você for pegar aquele padrãozinho que diz a norma, aquele bonequinho sentadinho, você consegue ficar 4 horas do dia? Não fica, gente. Não fica vai de ficar. jeito nenhum. Você vai começar a se movimentar, você vai começar a descer na cadeira, você vai relaxar. Ou vai para frente da mesa. Isso. A perna, colocar uma perna embaixo da outra e por aí vai. Então, assim, o fato de muitas vezes você levantar e pegar uma água, um café, já faz com que você movimente e você saia daquela posição. Né? E trabalhando na frente do computador com o mouse, principalmente, aí, fazer alongamentos, fazer alguns exercícios, é sempre bom estar fazendo. Certíssimo. Vamos voltar no Janeiro Branco sobre a saúde mental, saúde emocional. Vocês fazem as campanhas. Os trabalhadores da empresa, eles dão algum retorno dessa campanha? Procuram vocês para falar de algum problema? Atestado, existe atestado por esse tipo de doença, de problema? Como é que é hoje essa estatística, mais ou menos? A gente, os números eu não consigo trazer para ti, mas a gente tem esse cuidado. A gente sempre pede, a gente teve casos, ano passado, a gente teve problemas com colaboradores, com drogas, esse tipo de coisa. Né? Então, assim, a gente tem a área da assistência social da empresa, que aí a gente, não é nem com a gente repassa para a área e aí ela faz toda a tratativa com a família, com o trabalhador, principalmente se envolvendo problemas deste tipo. Né? Mas sim, a gente faz esse acompanhamento, né? Aí é com a matriz, né? Não fica aqui em Santa Catarina, né? Mas a gente tem todo esse acompanhamento aí social para esse tipo de caso. Perfeito. Vamos falar sobre o trabalho de vocês. Vocês vão orientar os trabalhadores, vão fazer as campanhas. Existe uma fiscalização para ver se eles estão saindo para a rua com os equipamentos corretos, exercendo as funções de maneira como deveria ser feita, né, a partir das orientações de vocês? Sim. Assim, sempre que o trabalhador entra na empresa, quando ele é admitido, ele passa por treinamentos legais. Né? Então, são treinamentos que a própria legislação obriga a gente a fazer, as empresas a fazerem, né? E lá é passado todas as instruções. Exemplo, mais comuns, os que a gente mais faz, né? Então, é falando a integração de segurança, né? Que é falando dos procedimentos de segurança da empresa, e aí a gente tem 2 treinamentos mais voltados para a atividade do dia a dia, os riscos, que é o trabalho em altura, que é a NR35, e a NR10, serviços voltados nas proximidades ou com eletricidade. No nosso caso, é nas proximidades. Então, a gente passa esses treinamentos para os nossos colaboradores. Né? Então, para todos saírem cientes. E antes da gente liberar eles para campo, eles passam pela logística, onde recebe todos os equipamentos, para aí sim estar indo a campo. Até porque um trabalhador consciente, ele vai procurar fazer o que é correto, né? Carlos, em abril, a gente fala muito por causa da data mês verde, que é o mês sobre prevenção de acidentes, né? E doenças do trabalho, enfim. Ter um mês é importante, mas as pessoas ficam presas só esse mês ou elas trabalham isso o ano todo? A gente tem o costume de fazer diariamente. A gente cobra diariamente, a gente está em campo diariamente, né? Principalmente os técnicos de segurança, ali exatamente para acompanhar.
é o que a gente sempre fala para o pessoal de campo. Quando vem para um treinamento ou está na base, quando eles vêm ali, eu costumo conversar muito com eles, os técnicos, oriento eles a fazerem isso. Que a gente está ali não é para querer punir ninguém, a gente está ali para ajudá-los. Qualquer dificuldade que eles tenham, a gente não tratar o técnico de segurança como aquele cara que quer pegar um desvio. Não, é o que a gente não quer. A gente quer que vocês procurem, que o colaborador procure a gente caso tenha algum problema. Muitas das vezes o colaborador ele pode ficar meio com receio. Eu vou passar para o gestor que eu estou com falta de um equipamento ou que o gestor não está tratando. Poxa, passa para a gente, deixa a gente se incomodar com o gestor. Mas você está seguindo o seu papel, e por cuidando que da sua esse segurança. Receio? Assim, é que no passado, aí eu acho que é muito mais questão do passado, a cultura, né, de vir, o técnico de segurança ele só quer aplicar medida disciplinar. Primeiro, o técnico de segurança não aplica medida disciplinar. Né? A medida disciplinar, a gente tem uma política, falando mais da nossa empresa, a gente tem a nossa política de consequências. Então tem um desvio, e o desvio vai se encaixar na política de consequências. Dependendo da situação, pode gerar desde um ataque, uma advertência, a uma suspensão, a uma justa causa. É o que a gente não quer. É preferível que o colaborador procure a gente no problema, para a gente solucionar o problema e não ter mais esse problema, do que a gente abordar. Não é o nosso objetivo, não é o objetivo da área de segurança, do técnico de segurança, abordar um colaborador errado. Né? É o que a gente menos quer. E o que a gente menos quer ainda é ter que ser acionado para ir acompanhar um colaborador no hospital que ele sofreu um acidente de trabalho. E ter que dar uma notícia para a família. Para a família, exatamente. Acho que esse é o pior. Né? Perfeito. Carlos, como engenheiro em segurança do trabalho, o que tu gostaria de falar para os trabalhadores? Uma frase, uma palavra, um conselho? Cuidar dos seus equipamentos, avaliar seus equipamentos. Qualquer problema que você tiver com o equipamento, passe para o seu gestor, passe para a área da segurança, indiferente da empresa. Porque como nós, como trabalhadores, isso eu me incluo junto, se eu não cuidar do meu equipamento, ou se o meu equipamento estiver ruim, eu não vou desempenhar a minha atividade que eu devo com segurança. Então, é de minha responsabilidade cuidar deles e avisar a empresa caso tenha algum problema. Então, caso vocês tenham um problema, comuniquem a empresa. Avisa gestor, avisa a área da segurança, para que seja feita a troca e vocês estejam trabalhando seguros e podendo voltar para casa no final do dia só um pouco mais cansados. Carlos, muito obrigada por tua participação, por aceitar nosso convite. Esse é um assunto de extrema importância que o Sintel, enquanto sindicato da categoria e a empresa também, debatem, trabalham. Vocês também têm um diálogo semanal sobre segurança, né? Então estão sempre ativos nisso. Obrigada mesmo por teres participado. Pessoal, vamos ficar atentos à segurança no trabalho, por favor, não só no mês de abril, que é o mês verde, não só no janeiro branco, mas todos os dias, para apenas voltarem mais cansados, mas sem uma notícia trágica para a família. Com certeza, é isso aí. Esse foi mais um episódio do Sintelcast, o podcast do Sintel Santa Catarina. Muito obrigada por sua participação aqui nos assistindo mais uma vez. Siga-nos nas redes sociais, @SintelSC, e não deixe de baixar o nosso aplicativo já disponível para Android e iOS. Até a próxima!